semana de hoje é bem simples. Então, tem essa aula que eu vou dar agora para vocês. Aí tem um textinho lá para ler de 2 páginas e uma lista de exercícios para vocês fazerem. Mas é uma lista de exercícios super curta, de 5 exercícios. Mas para conseguir fazer, precisa... esses exercícios que estão lá envolvem o que a gente vai ver hoje e também um pouco daquilo que está da semana anterior, da semana 7. Então, tem que ir lá assistir os vídeos da semana 7, beleza? E o que eu vou falar hoje tem tudo a ver também com o que está lá da semana 7. Então, é muito importante que vocês vejam para poder fazer sentido. Então, para a aula de hoje, o que eu vou precisar? Vai ter bastante foto e gráfico a aula de hoje. E aí eu vou explicar, vou falar bastante. Então, a ideia é que vocês consigam anotar isso, porque depois vocês vão conseguir ver o vídeo, mas não vai ter muita coisa escrita para vocês, no PowerPoint, para vocês estudarem, por exemplo. Então, vocês vão ter que contar bastante com as anotações de vocês. Então, já prepara aí o caderno, o arquivo que vocês anotam as coisas, que hoje vai ter bastante anotação, tá bom? Vou começar então. Qualquer coisa é só falar. Então, pessoal, na aula passada a gente estava falando, na semana passada, os vídeos que estão lá é sobre clima. Então, na verdade é assim, a gente começou o ano falando sobre o espaço geográfico, aí a gente começou, agora a gente está tentando entender como que esse espaço geográfico se formou e se transforma ao longo do tempo. E aí a gente começou, então, primeiro a falar do núcleo da Terra, da estrutura interna da Terra, e como isso afeta na superfície terrestre, como que o relevo se transforma. E aí, na semana passada, falamos dos climas e como que isso transforma a superfície terrestre. E hoje nós vamos falar sobre as vegetações e vamos ver como essas vegetações estão diretamente associadas aos tipos de climas dos lugares. Nós vamos entender o porquê disso, né? Então, na verdade, nosso planeta Terra, ele vive vamos dizer, num equilíbrio, assim. Então, os climas e as vegetações, eles interagem com os tipos de relevo, com os solos, e etc. E isso vai transformando, vai formando um certo equilíbrio na superfície, na Terra, né? E aí a gente vai entender como que se dão essas interações. Então, por isso que a gente está vendo desde o começo lá como que é a formação da Terra, como que é o relevo e assim por diante, porque essas coisas estão todas interligadas. Na verdade, a gente separa elas aqui, mas na verdade elas estão todas interligadas, certo? Eu peguei essa primeira imagem aqui, e vocês conseguem perceber o que elas são? Alguém sabe me dizer o que é essa primeira imagem? Os polos. Os 2 polos do mundo, né? Então, aqui nós temos o Polo Norte e aqui nós temos o Polo Sul. Então, esse é um mapa numa projeção diferente, né? Então, ele está projetando o mundo pelos polos. Então, aqui o Polo Norte, e aí está mostrando os continentes, né? A América, então a América do Norte, a América Central e um pedacinho da América do Sul, a Europa, a Ásia, a África, né? E aí, no Polo Sul aqui, tem a Antártida, e aí tem a América do Sul, a África e a Austrália. Então, se isso daqui é o hemisfério sul e isso daqui é o hemisfério norte, o que é isso daqui, ó, essa linha aqui, ó? Meridiano de Greenwich, ou além do Equador, na verdade. A linha do Equador, exatamente. É como se ele tivesse pegado, cortado o mundo no Equador, no meio dela, assim, e separou as 2 metades, como se fosse uma melancia, né? Cortou a melancia no meio e aí separou as 2 metades, né? E aí, então, o que está em volta aqui é a linha do Equador. Essa daqui, pessoal, é uma primeira representação do que a gente vai chamar das zonas climáticas ou zonas térmicas da Terra. A Terra, ela é dividida nessas 5 regiões aqui, ó,
que são as regiões que são formadas por causa da inclinação da Terra. Lembra que lá quando a gente estava falando sobre os fusos horários, a gente estava falando que a Terra ela faz dois movimentos. Um, que é um movimento de rotação, que é responsável pelo dia e pela noite, e o movimento de translação, que é o movimento que ela faz em relação ao Sol. Ela faz esse movimento, mas ela também, a Terra, ela... realmente precisava de um globo aqui. Tudo bem. A Terra, ela na verdade, ela é inclinada. Ela tem uma inclinação, olha só, de 23 graus e 27 minutos. Então, ao invés... Se esse daqui é o eixo da Terra, né? Ao invés dela ser retinha assim, esse eixo é assim. Então, a Terra vai girando inclinada, desse jeito aqui. E aí, então, essa inclinação, e conforme a Terra vai dando a volta no planeta, no Sol, isso vai gerando iluminação para a Terra de uma maneira diferente, dependendo do lugar em que a gente está. Então, isso e o formato arredondado da Terra faz com que as zonas polares, ou nas regiões mais próximas dos polos, é uma região que recebe muito menos luz do Sol do que a região do Equador. A região do Equador é uma região que está recebendo luz solar constantemente, durante o ano inteiro, né? E aí, então, o que acontece? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, é como se o Sol, é como se você pegar, por exemplo, a luz do seu celular, a lanterna do seu celular, e colocar ela de frente na sua cara, assim, ó. Assim, olha para mim aqui, ó. Olha como ela vai... Deixa eu apagar a luz, ver se dá certo. Acho que não tá dando, né? Mas tudo bem. Se a luz do sol tá batendo aqui na minha cara, ela tá numa situação, nessa situação aqui. Agora, se ela estiver batendo assim, ó, como que ilumina mais? Com mais força? Quando tá assim, bem reto de mim, ou uma maneira mais inclinada? Inclinado. Inclinada a luz tá mais forte? É que não tá dando pra ver direito, na verdade, né? É que esse meu experimento não tá dando muito certo, mas quando a luz está batendo direto e reto assim, ela ilumina mais e esquenta mais. E quando ela está batendo assim, de maneira mais inclinada, ela tem uma área maior para iluminar. Ela ilumina uma área maior, mas com menos força. Isso é o que acontece aqui na Terra. Quando ela bate de maneira perpendicular e reta, ela aquece mais. E quando ela bate de maneira inclinada, ó, imagina, é o mesmo raio de sol, ó, tá vendo? Ó? Esse mesmo raio de sol, ele tem esse pedacinho aqui para iluminar. Já aqui, ó, é o mesmo tamanho de raio de sol, ele tem que iluminar tudo isso aqui de área. Então, aqui ele vai iluminar e aquecer menos. Aqui ele vai iluminar e aquecer mais. Então, isso que faz com que essa região aqui do Equador receba muito mais luz e seja muito mais quente durante o ano todo. Já aqui nessas regiões, ele bate de maneira mais inclinada. Por isso que aqui esquenta muito menos. Por isso que nos polos é mais frio. E aí, o limite aqui dessa região do Equador para esquentar mais é justamente 23 graus e 27 minutos, que é as linhas dos trópicos de Câncer e trópico de Capricórnio. É justamente por isso que a gente conhece quais são essas linhas, porque é justamente a linha que vai delimitar até onde tem maior iluminação ao longo do ano todo, que é justamente a mesma inclinação do eixo da Terra aqui, que é 23 graus e 27 minutos. Então é por isso que a gente conhece o eixo de Capricórnio e o eixo o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, porque eles são o limite máximo da maior iluminação solar, da maior radiação solar.
A partir deles, então, para norte do Trópico de Câncer ou para o sul do Trópico de Capricórnio, essa região vai receber mais ou menos luz de acordo com a estação do ano. Então, nessa região, quando ela estiver mais próximo do Sol, vai ser verão. Mas quando ela estiver mais distante do Sol, vai ser inverno. E aqui também, quando ela estiver mais próxima do Sol, que é nessa situação aqui, ela vai estar no verão. Mas no outro período, no período oposto do ano, vai ser inverno e ela vai receber menos luz do Sol. E as regiões polares são as que de fato recebem menos luz solar. No verão elas recebem mais e no inverno bem menos, né? O limite dela também é o Círculo Polar Ártico, que é esses 60 graus, 66 graus ao norte, e o Círculo Polar Antártico, que é os 66 graus sul, que é a mesma coisa que o Trópico de Capricórnio, é o limite máximo de onde os raios chegam de maneira oblíqua aqui e esquentam menos. Tá? Dúvidas por enquanto? Professor, Oi. é importante copiar esse globo com esses negócios? Olha, não precisa copiar nada, assim, né? Depois vocês conseguem ver, é só, assim, anotar o que vocês acharem mais importante, assim, né? Mas esse aqui acho que tudo bem, né? Esse aqui você consegue ver depois. É porque nas próximas... Esse aqui tudo bem, mas nos próximos vão ser uns gráficos e eu vou explicar sobre o tipo de clima e as informações não vão aparecer ali, exatamente. Então, é mais interpretação do gráfico e das fotos. Tá? Acho que é mais importante depois. Outras dúvidas sobre isso, sobre... bom, então isso aqui vai gerando, então, essas zonas térmicas, que são as zonas polares, que são as áreas que recebem menos iluminação solar, por isso que são as áreas mais frias. A zona temperada, que ela é temperada não porque ela é mais ou menos gostosa, né? É porque ela recebe, é temperada como você tempera a água do banho, né? Você coloca uma água mais quente ou uma água mais fria, você vai temperando ali para ficar na temperatura que você mais gosta, né? Então é temperada por isso, né? Que é uma região que tem épocas que é mais quente, épocas que é mais fria, né? Ou épocas que recebe mais luz solar e épocas que recebe menos luz solar. E, por outro lado, tem a zona intertropical. Intertropical quer dizer entre trópicos, entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, que é toda essa área aqui, ó, intertropical, que é a área mais quente do planeta e que recebe mais luz solar de maneira constante ao longo do ano todo, certo? De maneira mais constante. Então, essas são as zonas térmicas ou zonas climáticas da Terra. Por isso, com certeza, né, nessas regiões vão estar os climas mais quentes e nessas os climas mais frios, apesar de esse não ser o único fator que vai influenciar no clima, né? A gente vai ver que tem outros fatores que influenciam no clima de algum lugar. Inclusive, alguém sabe onde que passa o Trópico de Capricórnio aqui no Brasil? Eu passei por ele esses dias. Eu fui lá visitar minha família e aí passei pelo Trópico de Capricórnio. Ali em Maringá, aqui no Paraná, passa o Trópico de Capricórnio. Ali em Maringá tinha essa plaquinha lá, Trópico de Capricórnio. A linha de imaginária que circunda o hemisfério sul passa por este local. Era bem na estrada ali, estava passando, né? Então, aqui no Paraná, então, abaixo de Maringá, nós já estamos numa zona temperada, né? Diferente da minha região de onde eu venho, que é ao norte do Trópico de Capricórnio. Professor, mas eu preciso decorar qual que é o Trópico de Capricórnio, qual que é o Trópico de Câncer. Precisa, o pior é que precisa decorar. Por quê? Porque não tem uma lógica dos nomes. A lógica, para decorar, eu mesmo criei a minha lógica. E aí vocês podem usar ou não. A minha lógica era a seguinte. No hemisfério norte, fica o Trópico de Câncer. Por quê? Porque os Estados Unidos fica no hemisfério norte. E os Estados Unidos é o câncer desse mundo. Por isso, no hemisfério norte fica o Trópico de Câncer.
E, já que lá é o Trópico de Câncer, aqui, então, no Hemisfério Sul, é o Trópico de Capricórnio. Foi o que eu fiz para decorar quando eu tinha a idade de vocês, qual que era o Trópico de Câncer e qual que era o Trópico de Capricórnio. E aí, os círculos polares ficam um pouco mais fácil, né? Aqui é a Antártida, então esse é o Círculo Polar Antártico. E no norte, né, onde tem o Mar Ártico, né, o Oceano Ártico. Então, temos o Círculo Polar Ártico. Ou é onde tem a banda, né, dos Arctic Monkeys, que são lá da Grã-Bretanha. Então, eles são lá no hemisfério norte, que fica o Círculo Polar Ártico. É de horóscopo também, Nicolas, mas o horóscopo vem da astronomia, né? Então, eu acho que tem a ver com as constelações. Então, no hemisfério norte, talvez tenha a ver, você consiga ver a constelação de Câncer melhor. Tem alguma coisa a ver com a astronomia, mas eu, sinceramente, não sei qual que é a lógica. Depois vocês podem pesquisar aí e aí me conta, tá bom? Bom, então, pessoal, eu trouxe dois mapinhas para vocês, e aí eu quero que vocês percebam, eu vou mostrar esses dois mapas para vocês, e eu quero que vocês percebam como eles são parecidos. Esse primeiro mapa aqui é um mapa de tipos de clima e correntes marítimas. Ele está mostrando aí as correntes marítimas em azulzinho, que são as correntes marítimas frias, e em rosinha, correntes marítimas quentes, né? Bom, mas eu quero que vocês reparem principalmente nos climas, né? Essas correntes influenciam muito no tipo de clima de algum lugar. Por exemplo, essa corrente aqui, a corrente de Humboldt, ela é responsável pelo clima desértico que tem aqui no Atacama, no deserto do Atacama aqui no Chile. Então, essas correntes marítimas influenciam no clima, como eu falei para vocês. Essas coisas estão todas interligadas. Mas eu queria que vocês olhassem nos tipos de clima aqui. Então, nós temos vários tipos de clima no planeta. Nós temos um clima... eu não vou poder colocar a setinha ali embaixo, mas olha ali embaixo, na legenda. Temos o clima equatorial, tropical, subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio polar e frio de montanha. Essa é a classificação de Köppen. Existem outras classificações. O Köppen foi um cientista que decidiu classificar dessa maneira aqui. Existem outros tipos de classificação. Bom, mas, olha só, esse é o tipo de clima, tá? Agora eu vou mostrar para vocês um mapa dos tipos de vegetação. Esses são os tipos de vegetação, ó. Tundra, floresta de coníferas, floresta temperada, floresta mediterrânea, vegetação mediterrânea, desculpa, formações herbáceas, formações de regiões semiáridas, deserto, floresta estacional e savana, floresta pluvial tropical e subtropical e alto montano. Então, são todos esses tipos de vegetação aqui. Mas agora eu vou ir e voltar e eu quero que você perceba como elas são parecidas. Ó, os tipos de clima e os tipos de vegetação. Consegue ver? Me diz aí, parece que existe uma correspondência entre os mesmos tipos de clima, entre tipos de clima e vegetação? Claro, professor. Sim, né? Por exemplo, ó, vamos ver. Aqui é a floresta pluvial, tropical e subtropical. Vamos ver onde ela ocupa, ó. Esse espaço aqui no centro da África. Vamos ver agora o tipo de clima. Ó, é justamente o clima equatorial. A mesma coisa é aqui nessa região norte da América do Sul, ó. Aqui tem um clima equatorial também, e olha o tipo de vegetação que tem ali. Também uma floresta pluvial, tropical e subtropical. Ou, por exemplo, aqui, ó, onde tem a floresta de coníferas, aqui no norte do Canadá, por exemplo. Vamos ver, ó. É justamente onde acontece o clima frio. Tá vendo? A mesma coisa é aqui, ó, nessa parte norte da Europa e da Ásia, ó. Clima frio também. E olha qual que é o tipo de vegetação? Justamente a floresta de coníferas. Mas, professor, por que isso acontece? Alguém sabe me dizer? Porque as vegetações se adaptam ao clima que tem nas regiões.
Perfeito. As Não vegetações... interfere diretamente no ambiente terrestre. O que, João? Pode falar, eu não te ouvi. O clima vai interferir diretamente no ambiente terrestre. Perfeito. O clima interfere diretamente na vegetação, e a vegetação só vai conseguir se desenvolver dependendo daquele clima. Então, por exemplo, possivelmente você tem alguma planta aí na sua casa, mas se não tiver, pensa comigo. Se você tivesse um cacto em casa e você molhasse ele todo dia, será que ele ia sobreviver? Não. Não. Por quê? Porque o cacto é característico de regiões secas. É uma planta que sobrevive em lugares secos. Então, se você colocar água nele todo dia e deixar ele encharcado, ele não vai conseguir sobreviver, porque ele não é uma planta desse tipo que sobrevive nesse tipo de clima, né? Então, o tipo de vegetação está diretamente ligado com o clima daquele lugar. E a vegetação também influencia no clima de um lugar, dos lugares, como eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Vocês já vão ficar sabendo. Então agora, pessoal, nós vamos falar... eu quero mostrar para vocês esse gráfico aqui que é muito importante, que se chama climograma. É um gráfico que mostra para a gente três informações, na verdade, mas é como se fossem dois gráficos em um. Então, ele é um gráfico que nos mostra a temperatura e a pluviosidade, que é a mesma coisa que precipitação, que é a mesma coisa que a quantidade de chuvas, certo? Então, pluviosidade e precipitação é a mesma coisa que a quantidade de chuvas em um determinado lugar. Então, esse daqui é um climograma de uma região, eu nem sei de onde é, eu peguei só para ilustrar para vocês, tá? Porque ele dá para ver bem bonitinho os dados. Então, olha só. Aqui, então, um climograma, ele sempre mostra duas informações para vocês. Na verdade, três informações para vocês, que é a temperatura, a precipitação e os dias do ano. Então, ele sempre tem esses três eixos aqui, ó. 1, 2, 3. De um lado, ele pode estar em qualquer lado, tá? Mas de um lado vai estar a precipitação, que é esse daqui, ó. E do outro, a temperatura. E embaixo sempre vai estar os meses do ano. Vou parar de mexer aqui. Então, um climograma embaixo, ele sempre vai ter 12 partes, né? Porque vai estar os meses do ano. Então, vai ser de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 12 partes. E aí, dos lados, vai ter a temperatura e a pluviosidade. As temperaturas, normalmente, vão estar em graus Celsius, tá? Então, aqui, por exemplo, 0, 5, 10, 15, 20, 30, 35, 30 e 35 graus Celsius. Aqui tem graus Fahrenheit também, mas é uma exceção. Normalmente tem em graus Celsius. E a pluviosidade, sempre, sempre, sempre medida em milímetros. É em milímetros, como se fosse de uma régua mesmo, igual aqui, ó. É porque um pluviômetro, né, que é o que mede a chuva, é como se fosse uma bacia, né? Não é exatamente uma bacia, mas é como se fosse colocada numa área aberta, né? E aí, depois que chove, você mede lá o quantos milímetros deu de altura dessa chuva, né? E aí, isso você multiplica... fala assim, mas é pouco, né? 2 milímetros, professor, é muito pouquinho. Só que você vai ter que multiplicar esses 2 milímetros pela área toda em que choveu, né? E aí, então, você vai ter a quantidade que choveu mesmo ali naquele lugar. Então, a precipitação é sempre dada em milímetros, né? Como é um gráfico dado por mês, então essa informação vai ser a média daquele mês. Então, vai ser a média de temperatura do mês, a média de pluviosidade do mês para cada um dos meses. E aí, a temperatura, ela é sempre mostrada nessa linhazinha aqui, ó. Uma linha, ela é formada por pontos. Cada pontinho desse daqui é a temperatura de um mês, tá vendo? E juntando esses pontinhos, formamos essa linha de temperatura. Então, a temperatura, você sempre vai ler na linha. E a pluviosidade é sempre mostrada nas barrinhas. Então, as barrinhas sempre vão significar a chuva. E as linhas
sempre vão significar temperatura. Então, se a temperatura, você vai ler nesse lado aqui, ó. Não é? Porque é aqui que está os graus Celsius. Então, por exemplo, qual que é a temperatura, mais ou menos, aqui de janeiro? 26. Mais ou menos 26 graus Celsius, né? E aqui em julho? Uns 23, eu acho. Mais ou menos 23. E qual que é a pluviosidade em janeiro? Mais ou menos 65? 65? Mas não é tipo uns 20, 23, não? Mas Não, não tá falando da pluviosidade? A gente pode se sentir tentado a olhar aqui, ó, e medir a pluviosidade aqui, 23, né? Mas não, por quê? Porque esse aqui é o eixo da temperatura. A pluviosidade a gente tem que medir desse outro lado aqui, ó. Então vai ser mais ou menos 65, né, milímetros. E em julho a precipitação vai ser mais ou menos o quê? Uns 2 milímetros, né? Então, esse cuidado que tem que ter quando for ler o climograma. Toda vez que você for ler o climograma, tem que olhar exatamente onde que é. Então, é como se tivesse dois gráficos. Imagina que tivesse só o gráfico com a linha, e aí tivesse só aqui graus Celsius, e depois outro gráfico só com as barras, e aí tivesse só os milímetros, né? Mas nesse caso a gente juntou esses dois climogramas. Beleza? Beleza, professor. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês os tipos de clima e a relação com os tipos de vegetação. Então, a partir de agora, a gente vai ter mais imagens, tá? Então, eu quero que vocês vão anotando as informações que eu vou trazendo para vocês. Então, por exemplo, o primeiro, e aí eu vou seguir mais ou menos a lógica aqui desse mapinha aqui, né? Então, nós vamos falar do clima polar, depois do clima frio, e assim por diante, tá bom? Então, esses dois mapinhas aqui que nós vamos correlacionar agora quando vamos falar das vegetações e dos climas. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês o clima polar. E aí tem um climograma aqui de Barrow, na Alasca, que vai mostrar as temperaturas e a pluviosidade. E aí ele está mostrando aqui, ó, vamos analisar esse climograma. Quais são as temperaturas mínimas desse lugar? A média. Uns menos 10, eu acho. Menos 10? A temperatura mínima? Tá. Eu achei que você ia falar da média, professor. A mínima é menos 30. Menos 30, né? Olha só. Então, esse aqui na zona polar, que recebe menos iluminação solar, né? Então, chega a menos 30 graus. Mas no verão, olha só a que temperatura chega, mais ou menos uns 5 graus, 2 graus, né? Então, varia bastante a temperatura do inverno para o verão? Sim. Sim. Essa diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima chama-se amplitude térmica. Isso é importante de anotar. A amplitude térmica é a diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. Lugares com amplitude térmica, eles são lugares bem desafiadores para as vidas naqueles lugares, inclusive das plantas, né? As plantas têm que estar adaptadas para essa diferença de temperatura que é muito grande. Nem todo mundo consegue viver com essa diferença de temperatura que nem a gente aqui em Foz do Iguaçu, que no verão está 40 graus e no inverno está 10, às vezes 5, 2 graus, não é mesmo? Então, isso é um grande desafio para as plantas, né? E aí, nesse caso, né, em temperaturas que estão a menos 30 graus, isso é um grandiosíssimo desafio para as plantas. E aí, somente umas plantas bem simplesinhas conseguem se desenvolver. As plantas como árvores, que têm um sistema muito mais complexo,
de circulação interna, igual a gente, né? A gente tem um sistema de circulação de sangue, né? Que é bastante complexo. As plantas também, né? E elas, nesse caso, as árvores não conseguem se desenvolver num clima tão frio assim. Por isso, o que se desenvolve nessa região de clima polar é essa vegetação que a gente chama de tundra, que ela é formada basicamente por gramíneas, ou seja, por gramas, tipos diferentes de gramas, né? Herbáceas, que a gente chama, né? Que são ervas, né? São ramos ali que se desenvolvem, né? Mas, como você vê, como tem uma diferença muito grande entre o inverno e o verão, também tem uma diferença muito grande na paisagem, né? Então, no inverno, né, as plantas, muitas delas congelam, morrem, né? E aí, no verão, é que elas conseguem se desenvolver. E aí fica assim, né, colorido, bonito, porque é no momento em que ela consegue se desenvolver. Mas também são basicamente plantas herbáceas, né? Ou seja, que são ramos, gramíneas, né? No máximo, alguns pequenos arbustos. Então, essa é a vegetação da tundra, que acontece nos lugares de clima polar. O segundo clima que a gente vai falar, que é um pouco ao sul, né, normalmente, do clima polar, é a região de clima frio, onde acontece a floresta boreal. Um outro nome para a floresta boreal é a taiga, que, se eu não me engano, é um nome russo para a floresta boreal. Vamos ver como que são as temperaturas desse clima frio? Olha só, agora as temperaturas são um pouco diferentes. Qual que é mais ou menos a temperatura mínima dessa região? -10. Mais ou menos menos 10 graus no inverno, né? E chega a mais ou menos quantos graus no verão? 15. Mais ou menos uns 15 graus no verão, né? Então, tem uma amplitude térmica alta ainda, né? Então, mais ou menos uns 25 graus. Então, varia bastante no inverno e no verão. Mas, olha só, é bem diferente, né? Chegar a menos 10 graus é bem diferente do que chegar a menos 30 graus, né? Então, isso é frio, né? Tem muita neve, mas tem uma diferença muito grande aí das temperaturas mínimas. Por isso, nessa região, já é possível se desenvolver algumas outras plantas, inclusive árvores, né? E aí as árvores que se desenvolvem nessa região são principalmente o que a gente chama das coníferas. Anota aí, coníferas, que é como se fossem cones. Eu falei para vocês delas lá quando eu estava mostrando a minha viagem no Canadá. Então, são essas árvores que parecem um monte de conezinho, assim, ó, empilhadinho junto, né? E ela tem esse formato de cone aí, pessoal, porque ela é uma estratégia de sobrevivência dela. É por causa desse formato de cone que ela consegue sobreviver ao inverno. João, acho que seu microfone está ligado. É por causa desse formato de cone que ela consegue sobreviver. Porque olha só o que acontece aqui quando tá no inverno. Chove muito não, tem muita precipitação, muita neve, tem muita neve. Essa neve cai ali nessas plantas, e a neve, quando acumula nas plantas, ela tende a queimar aquela planta e matar a planta, né? Congelar e matar a planta. Nesse caso aqui, ela tem esse formato de cone. E aí o que acontece? A neve vai se acumulando aí, mas chega uma hora que o peso é tão grande que a neve cai. Então, não consegue acumular muita neve em cima dela. Por isso que ela consegue sobreviver a essa época do inverno. Só que, como é só ela que tem basicamente só ela que tem essa estratégia, né? Então, ela é uma floresta bastante homogênea, bastante parecida, semelhante, né? Porque só as plantas que têm essa estratégia de conífera, essa forma de conífera, que conseguem sobreviver. Por isso, olha só, essa é uma foto lá da viagem que eu fiz lá no Canadá. Então, você consegue ver vários pinheiros, era o verão, né, quando eu fui, então não tinha neve. Então, você consegue ver vários pinheiros, eles são diferentes, né, são de espécies diferentes, mas todos eles têm esse formato de cone. Por quê? São as plantas que conseguem sobreviver aí por anos nesse período de inverno.
né? Que é um inverno rigoroso. Né? Beleza? Beleza. Beleza. Dúvidas por enquanto? Não. Bom. O próximo clima que a gente vai falar é o clima temperado, ou em algumas classificações ele aparece como clima subtropical, que é o nosso caso aqui. Ele é característico de lugares que estão além da linha dos trópicos. Então, por isso que é subtropical. Ou temperado, porque está na zona temperada, né? Então, olha só, olha aqui. Ó, são climas subtropicais, que é esse rosinha aqui, ó. Tá além da zona do trópico de Capricórnio, tá? Do trópico de Câncer aqui, ó. Ou pra gente aqui, ó, tá além do trópico de Capricórnio. Tá vendo? Consegue ver? Então, Sim. que é a mesma coisa que na zona térmica temperada. Por isso eles têm eles são parecidos, são nomes diferentes para o mesmo clima, né? E aí nessas regiões, esse clima tem uma característica muito importante, que é as 4 estações do ano são muito bem definidas. Então a gente consegue perceber bem a diferença entre o verão, inverno, outono e primavera. Diferente, por exemplo, lá do clima polar, por exemplo, como a gente estava falando. Lá, no clima polar, o inverno e o verão são bastante diferentes uns dos outros. Já aqui, são as 4 estações que são bastante diferentes. E como a gente é tudo colonizado, né? A gente, essa imagem aqui é muito parecido para a gente. Muito familiar para a gente. Porque no Brasil, em geral, a menor parte do Brasil está numa área de clima temperado. Mas a gente vê filmes da Europa e dos Estados Unidos, que é onde tem esse tipo de clima. E aí, nesses filmes, é ou não é que a gente vê, especialmente agora essa época do ano, tá vendo lá, Natal, né? E aí, como que é a paisagem do Natal? É neve, não é? O Papai Noel lutando na neve para poder chegar, é Nova York com as árvores tudo assim, sem árvore, sem folha e cheio de neve. E a gente aqui, né, morrendo nesse calor que tá, né? Ou seja, por quê? Porque nós estamos no verão, né? O nosso inverno tá em um outro, nosso inverno acontece em julho, né? A partir de junho, né? Então, a gente está no momento oposto, mas o clima é semelhante. Claro que tem muitas diferenças, né? Aqui nós estamos falando em padrões mais gerais, mais genéricos, tá? Porque a gente quer definir áreas que tenham semelhanças aí, né? Então, claro que vamos ter variações, especialmente a gente aqui em Foz do Iguaçu, né? Que temos, que é muito mais quente, por exemplo, do que Curitiba, por exemplo, né? Mas, de maneira geral, a gente consegue perceber uma diferença muito grande na paisagem, né? Principalmente no outono, que as folhas começam a cair, né? Algumas das nossas árvores perdem as folhas, mas nem todas elas, né? Isso é bem mais característico no hemisfério norte, né? Bom, e aí o que acontece? Então a gente vê aqui, ó, que as temperaturas já são bem menores, né? Já são bem maiores, desculpa, em geral, né? Então elas vão por volta de 0 grau, né? E chegam até mais ou menos 20 graus de temperatura média, né? E a pluviosidade, olha que interessante, a pluviosidade ela é bastante homogênea ao longo do ano todo, tá vendo? Ela varia, sim, né? Existem variações, mas de maneira geral, ela é bastante homogênea, né? Isso é bem característico do clima, de um clima temperado. E aí podem se desenvolver 2 tipos de vegetação. Ou a floresta temperada, que é como essa imagem aqui, né, em que parte das suas árvores perdem as folhas, que nós vamos já falar o nome disso, né? Ou regiões de pradarias, que a gente chama, que são campos, né? Campos de vegetação, que é de gramíneas, basicamente, né? Uma vegetação baixa,
né? E essa diferença vai acontecer principalmente por causa da diferença da amplitude térmica. Tá vendo? Ó, aqui a amplitude térmica é de mais ou menos 20 graus, não é? De 0 a 20 graus. Aqui a diferença é de mais ou menos de uns 15 graus, né? Ou até menos um pouquinho, né? Então, essa diferença acontece por causa do oceano. A Grã-Bretanha está rodeada por oceano, né? Então, isso faz com que as temperaturas sejam mais homogêneas. Elas variam menos. E nas regiões que são mais continentais, mais perto do continente, as temperaturas variam mais. Que é mais ou menos o nosso caso aqui em Foz do Iguaçu. A gente está no meio do continente sul-americano. Por isso que a gente tem uma variação muito grande de temperatura. Esse é um dos elementos que faz com que nossa temperatura varie bastante, diferente das regiões mais próximas do mar, em que elas são temperaturas que variam menos. Tá? Nesse clima temperado, é característico esse tipo de vegetação que perdem as folhas. Nós vamos falar, o nome disso é caducifólia, ou seja, folha vem de folha, né? Caduce vem de caduca. Professor, mas caduca? Caduca mesmo. Quando uma pessoa é caduca, ela é o quê? Meio velha. Meio velha, meio doida. Já ouviram isso? Que ela é meio doida? Uma pessoa caduca. Ah, aquela lá, Não pensa ali, bem, sim. ele é caduco, não bate bem na cabeça, né? Já Então, passou o tempo. Já. isso. Ou quando alguma coisa caduca, né? Aquela multa, ou aquela dívida, né? Caducou. É quando ela perde a validade, né? Ou a pessoa, né? Perdeu as ideias, não está bem das ideias, perdeu o sentido, né? Então, caduca. Então, é igual a folha. A folha caduca. Então, ela cai. E aí, a árvore faz isso para economizar água, né? Então, ela faz isso para economizar água. E a gente vai ver que isso acontece principalmente nessas zonas de temperadas, né, como a gente está falando, mas também acontece num outro exemplo que nós vamos falar daqui a pouco. Já nos lugares onde tem folha o ano inteiro, a árvore não perde as suas folhas, né, por causa da estação, ela é chamada de perenifolha. Folha e perene significa o ano todo, né, é perene, né, então perenifolha, folha o ano todo. Caducifólia é a folha que caduca, né, ou que perde, né, a planta que perde a folha em determinadas épocas do ano, normalmente no inverno, no outono, para não perder água no verão, no inverno. O próximo clima que a gente vai falar é o clima mediterrâneo, que tem uma vegetação bem específica, que é a vegetação mediterrânea. Olha que difícil que é isso, né? Entender essa matéria. É que, olha só, isso acontece principalmente nas regiões que estão próximas ao redor ali do mar Mediterrâneo. Qual que é a principal característica desse clima? É que, olha só, nos meses mais quentes é onde a pluviosidade é mínima, a menor pluviosidade. Então, nessas regiões, os verões são muito secos. E os invernos, ou seja, onde as temperaturas são mais baixas, é onde tem as chuvas, é onde acontecem as chuvas. É diferente dos nossos aqui, porque o verão é onde é a nossa estação de chuva. Nesses lugares é ao contrário. O verão é a época mais seca e o inverno é a época mais chuvosa. Uma árvore típica dessa vegetação que acontece aqui é a oliveira, que é onde a gente faz, que é onde a gente pega as azeitonas, que é onde faz o azeite. Azeite de oliva. É por isso que os melhores azeites de oliva são da onde? Da Itália, da Espanha, de Portugal, justamente onde a gente tem o melhor clima para crescer esse tipo de planta que é característico dessa região.
Outra planta que é característica dessa região é o damasco, né, que é dessa região aqui da Turquia, que é bastante famosa, né. Professor, Oi. e por que que na Espanha, tipo, tem muita plantação de batata? Isso é porque a batata, ela é uma comida culturalmente produzida lá, né? É uma comida que, uma planta que vai muito bem, né? Na Europa como um todo, né? Então ela é muito difundida. Então não só na Espanha, né? Mas toda a Europa, a batata é uma fonte importante da alimentação deles. É como a batata na Europa, é como a mandioca aqui pra gente no Brasil. Ah, tá, entendi. Valeu, sim. Bom, tem uma música, inclusive, do Caetano que fala assim, ó, caramba, eu amo essa música e eu esqueço agora, como, toda vez que eu vou falar para vocês, mas ele diz assim, ó, eu sou como se fosse a areia que vem do Saara sobre os automóveis de Roma. Porque o que acontece? Lá em Roma, que é aqui nessa região mediterrânea, na época do verão, que é a época mais seca, o que acontece? Vem esse vento seco lá do Saara, aqui da África, e leva esse vento seco com a areia do Saara lá para essa região mediterrânea. E é isso que faz essa região ter o verão quente e seco, por causa dessa massa de ar que vem quente e seca lá do Saara, e por isso que joga areia sobre os automóveis de Roma, como fala na música dele, né? Que é justamente por causa dessa influência do clima que vem, dessa massa de ar que vem lá do Saara. Então, por isso que acontece esse verão quente e seco. O próximo clima que a gente vai falar é o clima equatorial, que, como você pode imaginar, acontece nas regiões próximo ao Equador. E a floresta que se desenvolve lá, a vegetação que se desenvolve lá, é a floresta equatorial. Nós vamos entender o porquê que a floresta equatorial se desenvolve lá. Olha só como que é o clima dessa região. Olha a temperatura. É uma temperatura alta, de 25 graus, né? E essa temperatura, ela é homogênea, tá vendo? Ó? Ela é mais ou menos a mesma temperatura o ano todo. Por que será? Porque tá no Ela não tem Equador. inclinação em relação ao Sol. Perfeito, porque ela está no Equador e é a região que recebe a mesma quantidade de sol durante o ano todo. Então, e é bastante sol. Então, é uma temperatura que fica elevada e constante durante o ano todo. E a pluviosidade também é elevadíssima, ela é muito alta. Ah, mas professor, olha só, tem meses que tem menos precipitação. É verdade, né? A gente está vendo aqui, essas regiões, esse momento aqui tem menos precipitação. Mas, mesmo assim, olha só, ela é por volta, né, de 50, 100 milímetros, ó, que é basicamente o mesmo tanto que chove nos lugares, nos outros climas que a gente estava falando, nas épocas mais chuvosas, ó. Tá vendo? Olha, as épocas mais chuvosas é o que chove menos nessa região de clima equatorial. E isso pode triplicar, né, em outros períodos do ano. Então, é uma quantidade muito grande de água. E água, minha gente, significa vida em todos os sentidos, seja para planta, seja para animal, seja para gente, ser humano, significa vida. Não é à toa que essa semana a água começou a ser comercializada na Bolsa de Valores, porque ela tem um valor inestimável. Então, é um retrocesso muito grande que a gente consiga colocar um preço na água, né? Porque isso significa que as pessoas vão precisar pagar por uma coisa que é fundamental para a vida, né? Bom, mas o que isso tem a ver, né? Tem a ver que a água, ela é fundamental para a vida e ela permite a formação de uma biodiversidade muito grande. Não é à toa que nessas regiões de florestas equatoriais é onde a gente tem a maior biodiversidade do mundo. Isso vale para peixes, para todos os tipos de animais, para insetos, para tudo. E para plantas também.
E aí, então, nessas regiões dessas florestas, é onde tem a maior biodiversidade do mundo, né? A floresta amazônica, por exemplo, né? Ela é a floresta mais biodiversa do mundo, né? E ela é tão diversa que ela é dividida em camadas. E ela tem até uma camada que a gente chama de dossel contínuo. Dossel é como se fosse, sabe aquelas camas de princesa que tem um teto? Assim, a cama tem um teto? Esse teto se chama dossel. Então, a floresta amazônica tem um negócio que a gente chama de dossel contínuo, que tem tanta árvore por metro quadrado, ela é tão densa, é uma floresta tão densa que ela forma um teto contínuo, ela forma um dossel. Você não consegue ver nenhum buraquinho embaixo. Então, ela é uma floresta muito grande, muito exuberante, muito biodiversa, principalmente por causa da presença contínua dessa água. E ela tem tanta água, a planta, assim como a gente, ela transpira, ela sua, ela transpira a planta pelas folhas. Essa vegetação é uma vegetação perene, então as folhas nunca caem. Isso significa que ela está constantemente perdendo água. Essa água vai para a atmosfera. E isso forma uma área de baixa pressão que vai puxando a umidade que vem do ar. Então, e do mar. Então, essa transpiração, essa perda da água da floresta amazônica faz com que chova no resto do país. Então, pessoal, a vegetação não é só o clima que influencia na vegetação. A vegetação também influencia no clima. É por causa da floresta amazônica que a gente tem chuvas frequentes aqui no sul e no sudeste. Se não tiver a floresta amazônica, isso a gente corta aonde a nossa fonte de água nos períodos, principalmente nos períodos de mais seca. Alguém conhece esse Instagram, essa página aqui, Árvore Água? Não. Eu super indico o pessoal para seguir, tanto no Instagram quanto no Facebook. Tem esses desenhos que eu tenho mostrado, que tem essa carinha aqui, essas plantinhas com um rostinho aqui, são todos deles. É uma página que divulga trabalhos científicos, né, pesquisas científicas, com uma linguagem de desenho e uma linguagem bem mais simples, assim, para a gente entender, mas tem todos os estudos embaixo, você pode pesquisar e aprofundar a sua pesquisa. Eu indico muito legal. Oi? Professor, eu não sei se isso é um padrão ou é verdade, mas eu já ouvi falar que nas regiões, principalmente onde tem nos trópicos, tem desertos, né, no mundo inteiro. Na Austrália, tem na África, tem na Europa, na Ásia. E aqui no Brasil, na América do Sul principalmente, não tem muito por conta da Amazônia, que tem corredor de umidade que joga umidade para essas regiões. Que Perfeito, não deixa ficar seca. Isso é real, é muito verdade. E aí a gente vai ver que, por exemplo, nos últimos anos, a gente tem visto o que? Eu trouxe essa imagem aqui que mostra o desmatamento acumulado da Amazônia, de 2000 até 2010. Então, olha só, o que você está vendo aqui de vermelho escuro são os desmatamentos mais antigos. E o que está em vermelho claro são os desmatamentos mais recentes. Então, olha só, a gente começou a destruir a Amazônia nessa borda aqui, ó, mais longe, né? Conforme foi desmatando, a gente começou a ir desmatando mais para dentro da Amazônia. Então, nosso desmatamento está cada vez chegando mais para dentro da Amazônia. Então, está mostrando um avanço do desmatamento para dentro dela. E aí, nos últimos 2 anos, isso se intensificou muito. Isso aqui é uma imagem, esse ano aconteceu a mesma coisa, mas essa imagem foi do ano passado, de como as queimadas chegaram nos outros lugares do país, mostrando que o ar que vem lá da Amazônia vem aqui para a gente. Então, isso aqui é uma imagem de São Paulo, 3 da tarde, coberta de fumaça e fuligem, e algumas nuvens também, que parecia que era de noite lá a cidade, por causa dessas fumaças que vinham do desmatamento da região amazônica, principalmente aqui em Rondônia, aqui para a região
do sul e do sudeste. Então, olha só, isso aqui mostra que o ar vem para cá, o ar de lá vem para cá. Se tem umidade, vem para cá ar com umidade. Se tem fumaça, vem para cá fumaça com fuligem. Aconteceu isso aqui no mês de setembro. Teve uns dias que o sol estava estranho, assim, estava meio, parece coberto por uma nuvem, mas não era bem uma nuvem, era justamente essa fuligem. É por isso que nós estamos passando também por esses períodos de seca mais longa, né? O pessoal, acho que de Santa Terezinha aí já está com um racionamento de água, não está não, pessoal? Ou é só o pessoal de Medianeira? Não sei. Mas já tem racionamento de água. Em Curitiba, o racionamento está há meses, quase, basicamente desde o começo da pandemia, estão com período de seca lá. Por quê? Porque tem diminuído a quantidade de água disponível lá, então diminui a quantidade de água que vem disponível aqui pra gente. Certo? Pessoal, tá acabando, tá? Mas a aula de hoje é um pouquinho mais longa. O próximo clima que a gente vai falar é o clima tropical, que é onde se desenvolve as savanas e as florestas tropicais. Quando você fala em savana, o que vem na sua cabeça? Que esse Tereza ainda não tem Um leão. Um leão, né? O leão lá do filme do Rei Leão, né? Então eu queria que vocês ficassem com essa imagem na cabeça quando falar em savana. Pode ficar assim, porque tem uma boa representação do que é a savana em termos de vegetação, tá? Por quê? Porque o clima tropical, ele tem uma característica específica, que é um clima em que tem duas estações bem definidas. Assim como o clima mediterrâneo também tem, só que nesse caso aqui é invertido. Os meses mais quentes, ou seja, os meses de verão, são os meses que mais chove. Tá vendo? Olha só. Ó, meses mais quentes é quando chove mais. E nos meses mais frios? Eles são um pouco mais frios, não são tão mais frios, a amplitude térmica não é tão grande assim. Eles são um pouco mais frios, mas a pluviosidade é muito menor. Muito menor. Olha só, a pluviosidade aqui era altíssima, mais ou menos como no clima equatorial. Só que nas épocas de seca, ela é muito baixa, fica praticamente desértica, né? Por um curto período, porém, as pluviosidades ficam muito baixas. Então, essa é a principal característica do clima tropical. Duas estações bem definidas, os verões chuvosos e os invernos secos, que é mais ou menos o que acontece aqui com a gente, mas principalmente nas regiões tropicais mesmo, né? Então, que a gente é uma região subtropical, nas regiões tropicais do Brasil, isso é muito característico. Tanto que a gente começa, é agora que a gente vai ouvir falar que as chuvas começaram, vão começar os alagamentos, deslizamento de terra e etc., que é justamente nesse período do ano aqui, em que é mais quente e mais chuvoso. Aqui está mostrando diferentes, por quê? Porque aqui é na Índia, que está, em sua maioria, no hemisfério norte, por isso, lá o verão é no meio do ano, né? E, portanto, há épocas de chuvas nessa época. Alguém ia falar alguma coisa? Opa. O Marco tinha caído. Dá para aprender bastante assistir bastante National Geographic. Bom, e como que é a vegetação de savana? Ela tem basicamente duas características importantes. Uma é que ela é formada por gramíneas, né, por campos, como se fossem pastagens, assim, né, e árvores esparsas, que a gente chama, que são árvores espalhadas por ali. Mas tem também áreas de florestas, tem algumas florestas. Essas florestas se desenvolvem principalmente onde tem maior disponibilidade de água ao longo do ano e onde tem solos mais profundos. Vocês sabiam que aqui no Brasil a gente tem uma savana? Sim, é o Cerrado. Perfeito, Marca. É o Cerrado. O Cerrado é a nossa savana.
E aí, em janeiro, eu estava no Cerrado Brasileiro, numa parte do Cerrado Brasileiro, lá na Bahia. Aí eu tirei essa foto, lá na Chapada Diamantina, porque me caracterizou bastante o Cerrado Brasileiro, que é, olha só, vegetação gramínea, principalmente, mas nas regiões onde tem mais disponibilidade de água, que é um curso de um rio aqui, ó, é onde se desenvolve uma floresta tropical também, certo? Então, esse daqui é o clima tropical e uma vegetação de savana. Em regiões em que normalmente próxima dessas savanas, nós temos os chamados climas semiáridos. Árido é a mesma coisa que seco ou desértico. Então, um clima semiárido é um clima semi-seco, semi-desértico, né? No Brasil, nós temos uma região de semiárido. É a região do sertão nordestino que a gente chama. Lá, as temperaturas nesses lugares, né? As temperaturas são bastante altas, ó, já próximos de 30 graus, né? Temperaturas. E homogêneas também, né? Só que o que varia bastante é a precipitação. Chove bastante em algumas épocas do ano, mas tem um longo período de seca. Então, esse período de seca, ele é bastante longo. Então, é por isso que, quando a gente ouve falar dos climas semiáridos, nós ouvimos falar muito do período da seca. Esse daqui é uma foto também que eu fiz de uma viagem para o semiárido, que foi lá em Pernambuco, bem na portinha do sertão pernambucano, que é em Arco Verde. E aí, olha só, essa é a vegetação da caatinga que se desenvolve lá, né? Que é uma floresta, como você pode ver mais para cá, né? De porte pequeno e médio, com árvores que secam, né? Muito durante o período da seca, com muitos cactos, né? E bastante seca, né? Ela inclusive chama caatinga, porque caatinga significa mata branca, que ela fica com um aspecto branco, assim, esbranquiçado, de seco, né? Mas a gente fala muito da seca, né? Quando fala do Nordeste, seca no Nordeste, mas a gente também não fala da chuva. Olha só o tanto que chove aqui, ó, nos períodos de chuva. Chove bastante. E quando chove, muda completamente a paisagem. Isso aqui foi um pouquinho depois do período de chuva. Olha como é verde. Isso aqui parece uma mata branca para vocês? Não, né? Então, tem muita vida. Como eu falei para vocês, a água é vida, né? Então, é importante lembrar que nesses lugares também tem um período de chuva, e essa chuva é um período muito feliz, né? Ele é muito exaltado na cultura local. Então, eu gosto sempre de trazer isso para lembrar vocês que, apesar de a gente falar muito da seca, né? A gente tem o período de chuva também, que ele é muito importante para a vida nesses locais, que são locais onde tem muita gente morando, inclusive. Bom, aquele era o clima semiárido, né? Semidesértico. Agora nós vamos falar do clima desértico, onde se desenvolve essa vegetação desértica, que a gente vai falar um pouquinho. Então, são lugares em que tem altas temperaturas, mas também são lugares que têm uma grande amplitude térmica, principalmente porque não tem vegetação, não tem tanta vegetação para segurar o calor. Então, as temperaturas variam bastante, né? O que caracteriza um deserto não é a temperatura, mas sim a falta de água. Então, olha só a quantidade de chuva que que ocorre nesse deserto, né? Ela é mínima durante o ano todo, com pequenos períodos de chuvas em certas épocas, né? Então, é isso que caracteriza um deserto, a aridez, é a pouca água, né? Apesar de ter pouca água, algumas plantas, né, plantas conseguem se desenvolver, plantas e animais. Inclusive, na verdade, são bastante ricas essas plantas, porque elas conseguem sobreviver num clima extremo, né? Mas com algumas adaptações. Por exemplo, é por isso que nessas regiões tem muitos cactos ou plantas com espinhos. Porque o espinho, ele é um tipo de folha, é uma mutação de uma folha, é uma folha adaptada. A folha, como eu falei para vocês lá antes, é por onde a planta perde água.
Será que uma planta no deserto pode se dar o luxo de perder água? Não, né? Por isso que ela desenvolve o espinho, porque no espinho ela não perde água. Então ela consegue ter a folha, mas não perde água. E aí o corpo dessa planta, que é verdinho, que significa que é no corpo que ela tem clorofila, e é, que normalmente está nas folhas. E aí é no corpo que ela faz a fotossíntese, que garante a energia dela, né? Então é por isso que os cactos são característicos de lugares desertos, porque ele ações. Então ele não precisa de tanta água. Tá? Por isso que ele não vai se desenvolver num clima equatorial, por exemplo, porque ele vai estar encharcado ali e não vai conseguir sobreviver porque ele tem essas adaptações aqui. Que é que acontece por quê? Porque quanto mais a gente sobe em altitude, a gente, ou seja, em altura em relação ao nível do mar, a temperatura vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Isso por quê? Porque o ar vai ficando rarefeito. Então, a atmosfera ela vai ficando mais rarefeita, vai tendo menos ar disponível lá em cima. Então, as moléculas de ar não conseguem se juntar e não conseguem segurar o calor. A gente fica com mais calor quando a gente está com um monte de gente junto assim, a gente fica com, agora a gente nem consegue pensar nisso por causa da pandemia, né? Mas quando imagina um ônibus cheio, ele é um lugar bem quente, né? Você já imagina um lugar bem quente. Por quê? Porque quanto mais as moléculas estão juntas, mais elas conseguem segurar o calor. Quanto mais distantes, menos elas conseguem segurar esse calor. Então, é isso que acontece com o ar no topo das montanhas. Ele está bem rarefeito, as moléculas estão bem longe, então elas não conseguem segurar calor, mesmo que elas queiram. Por isso é sempre muito frio nesses lugares. Então, é frio, e aí acontece a mesma lógica como nos polos, né? Nem todas as plantas conseguem se desenvolver nesses polos. Então, vão se desenvolver nos lugares mais gelados, nos topos vão ter neve, um pouco mais abaixo, né? Chegando mais próximo, né, do chão, mais próximo do, do nível do mar, essas plantas vão se tornando mais complexas, e aí sim vão ter florestas, né? Como eu estava falando, quando eu mostrei para vocês essa foto lá, quando eu estava falando da viagem no Canadá, que estava subindo a montanha lá, ele falou assim, ó, presta atenção, porque você vai subir e aí vai ter mudança de temperatura brusca, porque quanto mais você sobe, a temperatura. Bom, por hoje é quase isso. Vou deixar uma dica cultural para vocês, que é a dica desse filme aqui, Caminho da Liberdade, para vocês não dizerem que eu sou comunista, que eu estou doutrinando vocês. É um filme sobre a história de alguns prisioneiros que estão fugindo de uma prisão do regime comunista, do Stalin, lá na União Soviética. E conta a história desses prisioneiros que estão presos lá no Gulag, isso mesmo, Guilherme. E eles estão fugindo do Gulag e eles fogem e andam, atravessam o continente asiático. E aí, olha só, eles saem daqui, perto do Lago Baikal, nessa região aqui, e eles atravessam toda ela até chegar aqui nessa região do Bangladesh. Então, olha só, eles saem de uma região de um clima frio. Professor, acho que travou.
Alô, 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 alô. Oi, professor, você tinha saído. Caí, pessoal, foi mal. Só para terminar, então, é um filme bastante legal, mas mas além disso, vocês conseguem ver, conforme eles vão andando, vocês vão ver na mudança da paisagem. Você consegue ver todos esses tipos de clima e tipo de vegetação. Então, seria muito legal se vocês conseguissem assistir. Não tem no Netflix, já procurei, mas eu sei que vocês dão conta de achar por aí esse filme. Chama Caminhos da Liberdade. Acho que em inglês chama The Way Back, se eu não me engano, é de 2010. Bom, é isso por enquanto. E aí eu vou disponibilizar, então, a partir de agora para vocês, um questionário de atividades lá no Moodle sobre esse conteúdo e o conteúdo da semana passada, da semana de clima. Então, se você não assistiu os vídeos ainda, corre lá para assistir todos esses filmes, ler o texto que tem lá, anotar as coisas importantes, tirar as dúvidas, vem tirar a dúvida comigo se precisar, tá? E aí responde esse questionário. E vou deixar também o textinho dessa semana ali, que é aquele livrinho que eu estou compartilhando com vocês. Tem umas 3 páginas ali sobre o tipo de vegetação também. Certo? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Não, professor, por enquanto não. Pessoal, Não. na semana que vem, a gente não tem encontro síncrono, eu vou deixar disponível o material para vocês lá. Tem aula, mas não vai ter esse encontro. Eu vou deixar disponível lá no Moodle, como eu fiz na semana passada e tenho feito algumas semanas. Então, eu quero deixar para vocês umas boas festas, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo de bom para vocês, que a gente ano que vem tenha um ano bem melhor do que foi esse ano. Tô torcendo. Obrigado, professor. Igualmente, professor. Bom, sua vida, eu não sei. Para você também, professor. Obrigado. Se cuidem, lindezas. Um beijo, um beijo, um beijo. Tchau, professor. Beijo. É amanhã aquele bagulho Tchau, lá da professor. coordenação? O que, João? É amanhã aquele negócio da coordenação que vai ter de manhãzinha? Da coordenação?